Olá, minha irmã e meu irmão, meu querido e minha querida, que a paz de Cristo inunde o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal do Pastor Ivan Oliveira. Chegamos ao final da nossa série de mensagens Quando Deus visita, o impossível acontece. Esta já é a 18ª mensagem da série. E na mensagem de hoje vamos meditar e extrair 5 poderosas lições do livramento de Paulo e Silas da prisão. Amém? Antes, porém, de mergulharmos na palavra de Deus, eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante que nós podemos fazer para que o nosso canal ele venha crescer cada vez mais e alcançar mais corações sedentos pela palavra de Deus. Existem 5 atitudes simples, mas muito poderosas que fazem toda a diferença para que o nosso canal venha a crescer. Eu creio que todos vocês querem ver o nosso canal crescendo, não é verdade? Então, a primeira atitude para que um canal venha crescer é você se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, esta atitude mostra ao YouTube que o nosso canal é um canal relevante e aí o algoritmo do YouTube recomenda o nosso canal para outras pessoas que buscam pela palavra de Deus. Então, se inscreva agora no nosso canal. A segunda atitude é que você deixe o seu like. Glória a Deus, deixe o seu like logo agora no início do vídeo, porque se deixarmos para o final, a gente acaba esquecendo, não é verdade? Quando damos o like, o YouTube, ele envia o nosso canal para mais 5 pessoas, 5 a 10 pessoas. Olha que bacana. A terceira atitude, então a primeira atitude, você se inscrever. A segunda atitude, deixa o seu like. A terceira atitude é assistir o vídeo até o final. Parece que é algo pequeno, não é verdade? Mas assistir a mensagem por completo mostra ao YouTube a relevância do nosso conteúdo. Além disso, eu creio que enquanto você estiver assistindo este vídeo, o Espírito Santo estará visitando a sua vida, o Espírito Santo estará visitando a sua casa e toda a sua família, e o impossível vai acontecer. Diga glória a Deus. A quarta atitude para que um canal venha crescer é fazer comentários. Os seus comentários são muito importantes. Os comentários fazem com que o nosso canal tenha mais engajamento. Nos comentários você pode escrever assim: a paz do Senhor e um bom dia, ou a paz do Senhor, ou uma boa noite, uma boa tarde. Ou você pode, dependendo da hora que você assistir, né? Você pode escrever também o que você achou da mensagem. Por exemplo, você pode escrever assim nos comentários: que mensagem abençoada, ok? E também uma coisa muito importante escrever nos comentários é você escrever um pedido de oração e escrever também o nome dos seus familiares para que nós possamos orar para que Deus abençoe você e a sua família. Amém? E por fim, a quinta atitude para que um canal possa crescer é compartilhar o vídeo. Sabe, se essa mensagem tem nos abençoado, não podemos guardar essa bênção só para nós. Devemos compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que pudermos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os grupos do WhatsApp, amém? E com todas as redes sociais. Ao compartilhar o vídeo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus
para levar esperança e fé a quem precisa. Então, meus queridos irmãos, contamos muito com a sua ajuda e agradeço desde já, que eu tenho certeza que essa comunidade é uma comunidade muito engajada e que a palavra de Deus continue te abençoando e transformando vidas. Diga glória a Deus. Amém? Agora, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 19 em diante. Diz assim o texto sagrado: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prenderam os pés no tronco. Então, no texto lido, observamos que Paulo e Silas, eles foram presos injustamente por expulsarem um espírito maligno de uma moça. Eles foram humilhados, tiveram as suas roupas rasgadas, eles foram brutalmente açoitados com varas, eles apanharam muito. Suas feridas estavam em carne viva. Imagine a dor. E como se não bastasse a surra que levaram, Paulo e Silas foram lançados em uma cela inferior de uma prisão, com toda a segurança, e ainda lhes prenderam os pés no tronco. Humanamente falando, era impossível eles escaparem daquela prisão. E é neste cenário de dor, de injustiça e de sofrimento que Paulo e Silas enfrentaram, que nós podemos extrair do texto a nossa primeira lição do livramento de Paulo e Silas. Amém? Então, a primeira lição é esta: louvando a Deus em meio à provação. Amém? Louvando a Deus em meio à provação. No versículo 25, diz assim o texto sagrado: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só, a postura de Paulo e Silas diante daquela situação de humilhação, de dor, de provação, chama demais a nossa atenção. É algo realmente forte. Apesar de tamanha humilhação, apesar de tamanho sofrimento, eles não reclamavam, eles não murmuravam, nem blasfemavam. Pelo contrário, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe, meus amados irmãos, quantas pessoas nos dias de hoje que, ao enfrentarem provações muito menores que as de Paulo e Silas, acabam desistindo, acabam desanimando. Ao enfrentarem as provações, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, deixam de cantar, e muitos até abandonam a igreja. Mas observe o exemplo de Paulo e Silas. Apesar das circunstâncias contrárias, ao invés de se lamentarem, eles cantavam, eles oravam com tanta alegria, com tanta força e tão alto que os demais companheiros da prisão escutavam. Eles não se sentiam envergonhados ou intimidados pelos problemas, mas eles cantavam em alto e bom som. Eles escolheram confiar
plenamente em Deus, transformando a prisão em um altar de adoração. Eles sabiam que, mesmo aprisionados, Deus estava com eles. E que lição valiosa, não é verdade? Paulo e Silas não esperaram a bênção chegar para louvar a Deus. Pelo contrário, eles louvaram a Deus para que a bênção chegasse. Então, que essa atitude de Paulo e Silas nos inspire a permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. Assim como Paulo e Silas, que nós nunca venhamos abandonar a nossa confiança em Deus, pois é na provação que a nossa fé é fortalecida. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, louve a Deus em meio às provações. Como diz aquele hino do irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Vamos então agora meditar na segunda lição do livramento de Paulo e Silas da prisão. Então a segunda lição é a seguinte: o de repente de Deus. Olha que interessante. No versículo 26 está escrito assim, acompanhe comigo aí. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O texto lido diz que de repente sobreveio tamanho terremoto. A expressão de repente significa que algo aconteceu de forma inesperada, rapidamente e de maneira surpreendente. Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus lá no fundo daquela prisão, o texto diz que de repente algo extraordinário aconteceu. Aconteceu um grande terremoto vindo da parte de Deus. Aleluia! Oh, meu irmão, na vida de quem busca a Deus haverá muitos de repentes. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Você que me assiste agora, eu quero realizar um ato profético em sua vida. Eu quero profetizar que em sua vida aconteça o milagre do de repente, na sua vida e na minha vida. E quando eu profetizar, você diz assim: glória a Deus, eu recebo. Amém? Vamos lá? Então, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Você que está doente, creia que de repente a sua cura chegará. A sua cura chega de repente você estará completamente curado. Diga glória a Deus. Você que está todo endividado, desesperado, sem saber o que fazer, creia que de repente um grande milagre financeiro acontecerá em sua vida e você, em nome de Jesus, terá condições de pagar as suas dívidas. Creia, vai ser de repente. Você que está esperando uma promoção, um cargo melhor em seu trabalho, creia que de repente você será promovido, uma nova porta vai se abrir, vai ser de repente você entrará na faculdade, de repente você estará se formando, de repente você estará se casando, de repente você vai tomar posse do seu carro zero, da casa própria. Creia, o milagre na sua vida vai ser de repente. Amém? Acredite, o sobrenatural de Deus está em seu caminho, está chegando em seu caminho e vai te alcançar de forma rápida e inesperada. Aleluia! Escreva nos comentários: de repente o meu sonho será realizado.
Oh, meu irmão, foi de repente, do nada, aconteceu o milagre, porque eles louvavam e cantavam glórias a Deus. Amém? Na vida de quem crê em Deus haverá muitos de repentes. Glória a Deus. Olha a terceira lição. O louvor é a chave que abre todas as portas. Vamos reler o versículo 25, que nos traz essa revelação poderosa? Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Olha só, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eita, glória a Deus! O louvor é a chave que abre todas as portas. O texto diz que mesmo estando em uma situação desesperadora e sem saída, mesmo estando presos, feridos, machucados e sem perspectivas, Paulo e Silas decidiram orar, decidiram louvar, decidiram cantar e de repente Deus enviou um grande terremoto e esse terremoto abalou os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas. E eu vou repetir, abriram-se todas as portas. Não foi uma, não foi duas, nem três, mas foram todas as portas. É muito forte. Ô, meu irmão e minha irmã, diga glória a Deus, é muito forte, não é mesmo? Abriram-se todas as portas. Isso significa que o louvor não é apenas uma música, não é apenas uma só canção. O louvor é a chave que abre todas as portas. Em outras palavras, não haverá portas fechadas para aqueles que louvam a Deus. Talvez você que está me assistindo agora esteja enfrentando uma situação onde portas estejam fechadas em sua vida, seja na área espiritual, seja na área financeira ou familiar. Ei, não se desespere, porque o Deus de Paulo e Silas é contigo. Continue orando, continue louvando, continue confiando, porque Deus abrirá todas as portas que estiverem fechadas em seu caminho. Vamos realizar um ato profético novamente? Vamos agora juntos? Se você puder, feche os olhos por um instante e imagine Deus abrindo as portas que estão fechadas na sua vida. Visualize aquela porta específica que você tanto deseja que Deus abra em favor dos seus familiares. Imagine com toda a sua fé Deus abrindo uma grande porta na sua trajetória. Creia, Deus é poderoso, Ele abriu o mar vermelho, aleluia, amém? Você consegue imaginar as portas se abrindo? Agora repita comigo 3 vezes, abriram-se todas as portas, abriram-se todas as portas, abriram-se todas as portas. Aleluia, glória a Deus. Paulo e Silas não tinham uma chave física, eles não precisaram arrombar as portas, eles não precisaram lutar contra os guardas. A chave que eles usaram foi a do louvor e da adoração. Quando o louvor de Paulo e Silas subiu, a glória de Deus desceu, a terra tremeu e as portas se abriram. Amém? Creia, declare, escreva nos comentários: o louvor é a chave que abre todas as portas. Amém? É forte, hein, meu irmão? Continue comigo, hein? A 4ª lição já está terminando, hein? Essa mensagem é muito forte e está abençoando a sua vida. Então a 4ª lição é o tema da nossa série de mensagens
quando Deus visita, o impossível acontece. Vamos reler novamente o versículo 26? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Então, como vimos, Paulo e Silas, mesmo acorrentados, machucados, eles cantaram e louvaram a Deus. Deus então visitou os seus servos. Glória a Deus. Olha só, Deus visitou a cadeia onde Paulo e Silas estavam. E um grande livramento aconteceu através do terremoto, porque quando Deus visita, o impossível acontece. Repita, querido, quando Deus visita, o impossível acontece. Oh, não aconteceu o impossível? O terremoto, abriram-se todas as portas. Sabe, quando nós ouvimos falar a respeito de terremotos, logo vem à nossa mente o quê? Uma grande destruição, grandes desabamentos, um caos, mortes por todos os lados. Um terremoto natural deixa um rastro de tragédias, vidas perdidas, estruturas desfeitas, não é mesmo? Mas o terremoto que Deus enviou na prisão para libertar Paulo e Silas foi totalmente diferente. Esse terremoto não foi para destruir, para destruição, ou para matar ou causar desabamentos fatais. Pelo contrário, esse foi um terremoto de livramento, de liberdade e de salvação. As cadeias se soltaram, as portas se abriram, mas ninguém se feriu, ninguém morreu. Que coisa impressionante! Assim como Deus agitou a terra para libertar Paulo e Silas, Ele pode mover céu e terra para nos abençoar. Ele pode usar o que for preciso para trazer a libertação, a cura, a provisão e a salvação. Amém? O impossível é a especialidade de Deus. Quando Ele decide visitar alguém, o impossível acontece. Glória a Deus. Amém? Então vamos para a quinta e última lição. É a seguinte, essa quinta lição é fenomenal. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No versículo 27 em diante, assim diz a palavra de Deus: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha que coisa interessante, coisa forte. O texto, ele diz que o carcereiro estava dormindo, ou seja, tudo indica que aquela prisão era de segurança máxima. O carcereiro dormia porque tinha certeza de que ninguém jamais escaparia dali. Mas o sono tranquilo do carcereiro foi despertado pelo grande terremoto enviado por Deus. Foi de repente, imagina, embora o terremoto que Deus enviou não tenha causado destruição de vidas, todavia sacudiu os alicerces da prisão. Pense num caos, meu irmão, minha irmã. Pense num caos, meu querido e minha querida. Imagina um barulho
ensurdecedor, fumaça para todo lado, poeira que voava, o som aterrorizante de portas abrindo e se batendo. Olha, foi um verdadeiro rebuliço, um cenário de pânico que arrancou o carcereiro do sono. Acordado no meio desse cenário apocalíptico, o carcereiro estava completamente assustado, desesperado e com medo. Ao ver as portas abertas, ele chegou à conclusão de que os presos haviam fugido. E naquela época, quando fugia um prisioneiro, isso significava até a morte do carcereiro. E ele sabia que sua vida e a vida da sua família estariam correndo risco. Então, para ele, estava tudo perdido. Em um ato de total desespero, o carcereiro puxou da sua espada e tentou tirar a própria vida. Mas foi exatamente nesse momento de profunda escuridão que a luz do Evangelho brilhou para o carcereiro. Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro então percebeu que aquele terremoto não era algo natural, mas era uma intervenção divina para salvar Paulo e Silas. Muito assustado e tremendo, o carcereiro dobrou os joelhos diante de Paulo e Silas e perguntou a eles: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então Paulo disse ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro, ele não perdeu tempo, imediatamente ele aceitou o Senhor Jesus em seu coração. Logo em seguida, o carcereiro levou Paulo e Silas para visitar a sua casa e ali a palavra de Deus foi pregada a todos os seus familiares e mais um grande milagre aconteceu. Naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados nas águas. Mais uma vez, Quando Deus visita, o impossível acontece. Deus visitou a casa do carcereiro através de Paulo e Silas e toda a família aceitou Jesus e batizaram-se nas águas. É muito forte. Deus visitou Paulo e Silas e houve livramento, transformação e conversão. Ei, meu irmão, minha irmã, assim como o carcereiro e sua família experimentaram uma mudança radical naquela noite, creia que pela fé o Senhor Jesus, ele visita também a sua família. Quando você aceita Jesus, a fé que você tem, a luz do Evangelho que está em você, brilha, irradia outras pessoas da sua família. A luz de Cristo que há em você vai impactar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais e os seus familiares. A promessa de Deus é clara: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É muito forte. Quando Deus visita, o impossível acontece. O impossível aconteceu na vida de Paulo e Silas, o impossível aconteceu na vida de cada pessoa que estava preso e, por fim, o impossível aconteceu na vida e na família do carcereiro. E pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, você que me assiste até o final deste vídeo, creia, aleluia, Deus revela que o impossível vai acontecer na sua vida. Meu irmão, toma posse dessa promessa. Vai ser de repente, coisas grandes, inimagináveis vai acontecer na sua vida. Agora, vamos nos unir a Deus em oração. Eu já estou aqui preparando a minha garrafinha com água para que no momento da oração, quando nós bebermos desta água abençoada, em nome do Senhor Jesus, o médico dos médicos, pela fé, milagres
vão acontecer. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro agora em favor de cada pessoa que se sente injustiçada, envergonhada e presa a uma situação que parece não ter saída. Oh, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o mesmo que visitou Paulo e Silas na escuridão daquela cela fria. Oh, meu Deus, eles não esperaram a liberdade para te louvar, mas eles te louvaram mesmo em meio à dor, e o Senhor respondeu com um grande terremoto que abalou os alicerces da prisão, rompeu as cadeias e abriram-se, aleluia, todas as portas. Ó Senhor Jesus, assim como fizeste com Paulo e Silas, eu clamo que a tua mão poderosa se estenda sobre cada pessoa, cada inscrito no canal, cada pessoa que se sente oprimida, triste, abatida. Que a tua justiça, meu Deus, prevaleça sobre a injustiça, que a vergonha seja substituída pela tua honra. Ah, meu Deus, que o medo venha dar lugar à coragem, que as dúvidas venham cair por terra, que haja libertação na mente, meu Pai, no subconsciente. Ó Espírito Santo, visita-nos em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa da prisão, seja ela física, emocional, ou espiritual, ou circunstancial. Seja desfeito todo o mal pelo poder do nome de Jesus. Envia o teu terremoto, Senhor. Meu Deus, que o terremoto do Senhor, de repente, venha abalar as estruturas do desespero, do medo, da incredulidade. Que as correntes que prendem vidas sejam quebradas e que as portas que as mantêm cativas se abram de forma sobrenatural. Meu Deus e meu Pai, visita aqueles que se encontram em hospitais. Meu Deus, porque quando o Senhor visita, o impossível acontece. Que esta pessoa seja curada pelo teu poder. Visita, Senhor, cada inscrito em nosso canal e visita os seus familiares, que a tua presença transforma o cativeiro em lugar de adoração e aprovação em testemunho, que a fé seja renovada e que a esperança floresça, pois cremos que o Senhor é o Deus que liberta, que restaura e que faz novas todas as coisas. Senhor, abençoa, santifica, consagra esta água e quando dela bebermos, que o milagre venha acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem e concordam, digam amém e digam graças a Deus. Respire fundo, beba da água. E receba o seu milagre em nome do Senhor Jesus, o médico dos médicos. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você é uma pessoa que tem um coração bom, um coração generoso, e este canal tem te abençoado e você sente o desejo no coração de ajudar o nosso canal, ajudar o nosso ministério com uma oferta, seja qual for o valor, saiba que a oferta é um ato de adoração. A oferta não é apenas um apoio ao canal, mas um investimento no reino de Deus. Quando você dá uma oferta, você está investindo no reino de Deus. E pode ter certeza, como Paulo e Silas confiaram no Senhor,
no momento mais difícil da vida deles, Deus abriu todas as portas. Essa oferta que você vai doar ao nosso ministério, essa oferta que você vai dar para este canal, pela fé, em nome de Jesus, eu e a missionária estaremos orando e eu tenho certeza que portas que estão fechadas irão se abrir em seus caminhos. Amém? Você crê? Se você deseja dar uma oferta, o número da chave Pix é esse aqui, ó, 19999094550. Amém? E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. E que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Amém?